Olá, eu sou o Alexandre Freitas e essa é a Trilha da Energia. No episódio anterior, eu estive com a professora Suani Coelho, que deu uma aula sobre fontes complementares de energia. Professora, então quer dizer que a gente pode gerar energia elétrica a partir do lixo? Sim, claro, e devemos. Nós também relembramos quais eram as fontes para a geração de energia. E depois, investigamos outras fontes para gerar eletricidade. Em Pirassununga, no interior de São Paulo, entendemos como é a geração de eletricidade a partir da biomassa de bagaço, fonte de energia produzida a partir da cana-de-açúcar. O processo de produção de açúcar e álcool começa com a moagem da cana-de-açúcar. O bagaço é a biomassa. Exatamente, o bagaço é a biomassa. Ou de outros resíduos, como por exemplo a casca do arroz. Vocês aproveitam 100% do arroz em si e também do que sobra do arroz, da biomassa, é isso? Da biomassa, além de gerar energia, a cinza hoje ela vira cimento. Por fim, estivemos em Angra dos Reis e visitamos a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, mais conhecida como Angra 1 e Angra 2. Lá conhecemos a operação da usina nuclear e os seus sistemas de segurança. No episódio de hoje, vamos entender como funciona a transmissão de energia. É fácil transmitir eletricidade? Quem faz a manutenção das torres de transmissão? E quais as tecnologias que podem auxiliar nesta transmissão? Eu sou o Alexandre e essas e outras respostas eu vou descobrir junto com vocês, seguindo na Trilha da Energia. Estão vendo essas torres ao longo da estrada? São torres de transmissão. Elas levam a energia gerada por usinas hidrelétricas, termoelétricas ou nucleares, como a de Angra, onde estivemos, para as cidades. E olha só, a empresa que gera energia não pode ser a mesma que transmite. Isto porque a legislação brasileira não permite, tem que ser empresas diferentes. Essas torres fazem parte de uma paisagem muito comum aqui no Brasil. São linhas de transmissão que cortam o país de norte a sul e de leste a oeste. Bom, como a gente já sabe como a energia elétrica é gerada, agora a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a sua transmissão, saber como ela chega nas cidades e nos seus centros de consumo. Vamos lá? Essas linhas de transmissão que acompanham a estrada são muito antigas. Elas eram operadas pela Light e foram as primeiras que ligaram Rio e São Paulo. Elas foram recuperadas e estão em plena atividade, levando energia elétrica de um lado ao outro. Estou chegando numa subestação de transmissão de energia aqui em Taubaté. Eu quero tentar entender um pouco mais sobre a tal da transmissão de energia e mais, saber como a energia gerada lá nas usinas é levada até as cidades e seus centros de consumo. É logo ali, ó. Cláudio. Olá, bem, Alexandre? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bem também. Podemos conhecer a subestação? Podemos sim, vamos por aqui. Ô, Jô, qual que é a função de uma subestação? Então, a função de uma subestação é baixar a tensão que chega das linhas de transmissão. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, tem quem gera energia elétrica, quem transmite, né? E no Sim. caso, rebaixa a energia. Rebaixa a energia, alimenta outra subestação para atender os consumidores. E esse barulho que a gente ouve constantemente aqui, o que é isso? Devido à tensão ser muito alta, a energia tenta fugir dos cabos conectores.
Então forma esse barulho que é chamado de efeito corona também. Se tiver algum problema com alguma torre, né, uma queda, o fornecimento de energia para? Não, o fornecimento de energia não para porque o nosso sistema ele é interligado. Então se há um problema com uma linha de transmissão, os relés, a proteção vai desligar esta linha e a outra linha que está interligada com ela assume essa energia. Existe perda nessa transmissão de energia até a subestação? Existe. Todo o sistema de transmissão de energia existe perdas. Até na própria casa da gente, se você ligar uma extensão na tomada de 220 volts, uns 15 metros, se você for medir essa tensão, já tem uma pequena perda nesse pequeno espaço. Agora você imagina quilômetros e quilômetros de distância. Então a tensão tem que ser elevada, porque quanto maior a tensão, a corrente, aqui a intensidade da energia diminui, aí a perda é menor. Do mesmo jeito que há várias maneiras de se gerar energia, existem também maneiras diferentes de transmitir essa energia. Para tentar entender um pouco mais sobre o assunto, eu fui conversar com o professor Cláudio, um especialista da USP. E olha só o que ele falou sobre corrente alternada e corrente contínua. Basicamente, a diferença entre as correntes elétricas é a maneira com que as cargas elétricas fluem dentro de um condutor. Vamos começar pela corrente contínua. Então, a pilha ele tem polaridade, polo positivo e polo negativo. Então, se eu ligar um fio num polo e no outro, a corrente vai fluir de um polo para o outro continuamente. Ele não vai ficar indo e voltando como na corrente alternada. Então, eu vou ligar um polo e o outro polo aqui no positivo. Então, aqui eu tenho um medidor de corrente, o ponteiro ele se desloca e fica parado apenas num sentido. Então, mostra que a corrente ela flui apenas num sentido. Na corrente alternada, esse fluxo de cargas ela se alterna, uma hora num sentido, uma hora no outro. Então, aqui eu tenho uma bobina, que é um fio bem comprido e enrolado várias vezes. E aqui eu tenho um ímã que, em volta dele, tem um campo chamado campo magnético. Se eu deixo o ímã parado aqui nessa espira, nessa bobina, nada ocorre. Porém, se eu movimento, a corrente ora é num sentido, ora no outro. Ou seja, eu estou transformando minha energia mecânica em energia elétrica. Esse é um caso típico de corrente alternada. E é assim que é gerado nas grandes usinas. Olha, foi muito legal conhecer uma subestação de transmissão de energia elétrica. Agora que a gente já viu como tudo isso acontece, eu quero saber como é que se faz o controle dessas linhas de transmissão, que levam a energia de um lado ao outro. Eu estou indo para Jundiaí e no próximo bloco a gente vai conhecer um centro de controle de transmissão de energia. Lá a gente vai poder acompanhar todo o funcionamento das linhas de transmissão que cortam o estado de leste a oeste e norte a sul. Vamos embora? Vamos acompanhar como é o controle das linhas de transmissão. Lá no centro de controle é possível monitorar todo o fluxo das linhas de energia. Marcos, o que esse mapa mostra? Nesse mapa nós vemos as linhas de transmissão, sendo que cada cor representa um nível de tensão. São telas como essa que mostram como que a energia flui do gerador até entregarmos ao distribuidor. Então, por ali você consegue saber como estão os parâmetros que regem essa transmissão dessa energia. Uma vez a energia entrando nas subestações dos distribuidores,
eles assumem e vão entregar energia nas casas das pessoas. Como que é feita a manutenção dessas linhas? Existe a manutenção preditiva ou programada e aquela que acontece para a correção de defeitos que surgiram subitamente. Os desligamentos intempestivos ocasionados por descargas atmosféricas, queimadas ou outras causas, nós acionamos a manutenção que se dirige ao local, executa o trabalho e devolve à operação esse equipamento. Existem lugares com acesso difícil para fazer a manutenção das torres? Sim, existem torres que ficam em locais de difícil acesso, como exemplo, cito aqui a Serra do Mar, onde em alguns locais só se acessa a torre através de helicóptero, porque ela passa por uma mata, uma floresta que não pode ser afetada, nós não podemos abrir caminhos por essa mata para chegarmos lá. O centro de controle funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Daqui se controla 98% das linhas de transmissão que cortam o estado de São Paulo. Daqui eu vou para a Serra do Mar. Lá eu vou acompanhar a inspeção nas linhas de transmissão. Bom, eu estou chegando à subestação de Santo Ângelo para acompanhar a inspeção e manutenção das linhas de transmissão. Daqui saem várias delas que levam energia para os litorais norte e sul. Essas linhas cruzam a Serra do Mar. Em alguns lugares o acesso é tão difícil que esse trabalho só pode ser feito por helicóptero. Roberto, essa inspeção e a manutenção que vocês fazem é rotina para vocês? Essa é uma inspeção rotineira que nós fazemos para garantir toda a qualidade e segurança do atendimento de energia para o litoral norte, né, do estado de São Paulo, e com uma atenção especial também para as indústrias, para as grandes indústrias, né, principalmente o polo petroquímico de Cubatão. E como que é feita essa inspeção? O que dá para ver lá de cima? Qual o trabalho do técnico? O nosso inspetor, ele tem que observar com muita atenção a questão da vegetação, né, porque é uma área de mata nativa, né, para que a aproximação dessa vegetação em relação à linha de transmissão não comprometa o fornecimento de energia. Tem que ficar atento também com relação à parte eletromecânica, né, das torres e dos cabos de energia, né, das cadeias de isoladores, o cabo para-raio das estruturas, tudo isso é observado. Eu pude fazer um voo de inspeção. Para ver as linhas lá de cima, eu acompanhei o Walter, que é um técnico experiente. Ele faz isso há 27 anos. Além da inspeção visual, que é cuidadosa e detalhista, ele conta com uma câmera de calor. O equipamento que lê temperatura pode revelar qualquer anormalidade nas conexões das linhas nas torres de transmissão. Tudo é cuidadosamente anotado para que depois, se for o caso, uma equipe possa ser deslocada por terra para fazer os ajustes. Há um olhar especial para a vegetação nativa, identificando um eventual ponto onde ela possa oferecer risco para a linha, garantindo assim que se corte o estritamente necessário. Mas a inspeção não termina aí. Ainda há muita coisa para se fazer por terra. Uma verdadeira escalada, não é mesmo? Pois é, a inspeção das linhas de transmissão passa também pela inspeção das torres. Uma equipe especializada avalia a condição de cada uma delas e, quando necessário, substitui equipamentos e componentes. Entre a Serra do Mar e o litoral, são aproximadamente 900 quilômetros de linhas de transmissão. É muita coisa, não é mesmo? Do César, inspeção, esse é o trabalho de vocês. Positivo. Nosso serviço aqui na empresa é fazer inspeção terrestre geral e fazer inspeção aérea. E as torres que ficam em lugares com um acesso um pouco mais complicado, como que funciona? Nós temos torres de acesso desde meia hora até 3 horas de caminhada. E existem torres também que nós não temos acesso a pé. Nós temos que usar a aeronave, o helicóptero, né, para poder levar a gente até as clareiras. E daí é onde deixa a inspeção ou a manutenção
para poder fazer o trabalho. Já perdeu o medo de altura? 13 anos já deu para perder o medo. Se acostumar, né? Porque senão é muita gente que fica sem luz, né? Positivo. Nós vimos como é feita a inspeção e manutenção nas linhas de transmissão e morar perto delas. A gente conversou com o professor José Roberto. Olha só o que ele disse. Professor, as pessoas que moram ao redor dessas linhas de transmissão de energia, existe risco para essas pessoas? O que acontece é o seguinte, quando se projeta uma linha de transmissão, os projetistas calculam o campo elétrico e o campo magnético produzido por essas linhas. E estabelece uma faixa de passagem que é função dos valores máximos admitidos pela Organização Mundial da Saúde. Você estando fora dessa área de passagem, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, você está protegido. Tá? E por outro lado, também não existe nenhum suporte científico ainda que ateste uma correlação entre problemas, né, de saúde com o efeito do campo magnético produzido por linhas de transmissão. Agora, o simples fato de você passar embaixo de uma linha, seja ela a tensão, isso não vai afetar nada. Você vai ficar exposto a um tempo muito curto, né, que não é suficiente para causar nenhum dano. E a aventura não para. Daqui eu vou pegar um avião para Belém, no Pará. De lá, visitar a torre de transmissão de energia elétrica mais alta do Brasil. Uma das mais altas do mundo. Vambora? É possível construir uma obra dessas no meio da mata em harmonia com o meio ambiente? É isso que a gente vai explorar daqui a pouco. Não saia daí! Estou em Belém, no Pará. Daqui a gente vai pegar um outro voo para Almeirim, que é a cidade mais próxima do nosso destino. As torres gigantes da linha de transmissão, que leva energia de Tucuruí, no Pará, para a cidade de Manaus e também para o estado do Amapá. Daqui de Belém não existe acesso por terra e de barco pode levar alguns dias. Por isso, a gente vai aqui, ó, seguindo na trilha da energia. Daqui de Belém até Almeirim, o voo dura cerca de 2 horas. Chegando lá, a gente pega uma lancha, sobe o rio e conhece as torres gigantes. Gerson, opa! Alexandre, tudo bem? Alexandre, prazer, Gerson. Almeirim é uma cidade aqui do estado do Pará. Tem pouco mais de 30 mil habitantes e fica na beira do grandioso rio Amazonas. O caminho por terra é bem restrito. Assim, é pelo rio o principal acesso para a cidade e é pelo rio também que navega toda a economia daqui. Então a gente está indo pegar o barco agora, Gerson. Mas antes eu quero que você conheça uma pessoa. Quem? Tá, é o Sr. Orlando. O Sr. Orlando é um engenheiro, um mecânico que veio para cá na época da obra e acompanhou todo o processo de construção das torres, tá? E tem muita história para contar. Sr. Orlando, o senhor está aqui há quantos anos? Já se completaram mais 4 anos que eu estou aqui. Não pretendo sair daqui. Quando o senhor foi convidado e ficou sabendo do projeto ambicioso, o senhor chegou a ter alguma dúvida de que era possível executá-lo? Veja bem, quando eu vim para cá, estava fazendo construção civil e tinha muitos problemas de interferência com relação a solo, com relação à drenagem. Então é um negócio complexo para se fazer isso aí com a mão de obra que a gente tem aqui. Felizmente tudo correu bem e a torre foi construída
e está aí estável até hoje. Como que os ribeirinhos viram a construção da torre? Como que eles se relacionavam, inclusive, com os chineses, né? Alguns foram treinados, outros foram adaptados, outros fizeram mais ainda, fizeram cursos e participaram da obra. E, na verdade, os chineses promoveram uma integração. Eles participaram com festas, participaram de concursos. E eles que montaram mesmo a estrutura da torre? Essa torre é chinesa, elas são duplas, são duas torres, uma na montanha e outra no leito do rio. Essas são gêmeas, são iguaizinhas e elas têm a característica que foram fabricadas pelo mesmo fabricante e foram testadas como deitada, porque elas se aproximam de 296 metros, mais ou menos, e é maior que alguns metros que a Torre Eiffel de Paris. Que o material chegou na China todo via marítimo, foi colocado no pátio lá, das duas torres misturadas. Quanto tempo que foram montadas as torres? As torres foram começadas a montar em março e foram mais ou menos até setembro, outubro do ano 2011. Foi uma obra grandiosa, né? Uma obra bastante complexa, bastante difícil de ser executada com os parâmetros que a gente tinha. Um rio como esse tinha que ter alguma coisa desse tamanho, né? Não poderia ser diferente, né? O tamanho da Amazônia, o tamanho da grandeza do nosso povo e a nossa identificação para transportar energia do sul até Manaus só poderia se atravessar o Amazonas. E foi uma obra grandiosa. Por aqui, já? Então, é aqui. A lancha está logo aqui. Quanto tempo que é até lá? Então, vamos gastar uns 40 minutos aí de lancha. 40 minutos. Por que escolher exatamente esse ponto para instalar as torres? Aqui é porque é o ponto mais estreito do rio, né? Então favoreceu essa, que é o vão aí de 2.180 metros, né? Equipamento aí, Gerson? Então vamos usar esses equipamentos de segurança aqui. Aqui está conectado ali. Você vai ter o dispositivo aqui à sua disposição que você vai estar utilizando para escalar, tá? Você vai subir conectado. Então, teve algum mal súbito, sentiu mal, você vai estar preso à estrutura, ok? Quanto tempo para subir até o topo dela você calcula aí? Então, o pessoal que trabalha na manutenção gasta em torno de 45 minutos a 1 hora de escalada até o topo. 318 metros. É um prédio de mais de 100 andares. Isso. Vamos embora? Ok, vamos lá? Vamos embora. Aqui, ó, cuidado com a cabeça aqui, ó. Gerson, por que os chineses? Porque eles já têm uma referência lá, né? E a gente precisava fazer uma aqui, então foi escolhido os chineses para fazer isso daí. Quer dizer, eles já têm uma torre lá alta também? Isso. Mais alta que essa, não? É a mais alta do mundo, né? Ah, é? Mais alta? E essa aqui é em linha de transmissão. Essa é a segunda mais alta
em linha de transmissão. Então, quando não tinham essas torres aqui, como é que chegava a luz para Manaus e Macapá? Micro-usinas, né? Termoelétrica e gerador, né? E aquela torre traz energia para cá e a energia daqui vai para onde? Então, agora nós estamos interligados no Sistema Nacional. Quem vai definir se a energia está indo ou vindo é o operador nacional do sistema, certo? Mas isso permitiu interligar essa região norte com o resto do Brasil. Então hoje a gente faz parte do circuito nacional. E aí a energia, ela tanto vai quanto vem, é isso? Exatamente. Agora a gente pode tanto mandar para o Sudeste, para outras regiões, como mandar trazer para cá também. No próximo episódio, nós vamos conhecer o elo da distribuição de energia. Aquele que faz com que a eletricidade gerada pelas usinas e transportadas pelas linhas de transmissão chegue em nossas casas, indústrias, escolas e hospitais. Vamos desvendar mais essa etapa no caminho da energia elétrica. Até lá!